Na suinocultura gaúcha, a inovação não é moda recente, é essência. Robôs alimentam matrizes com precisão, painéis solares reduzem custos, dados controlam cada etapa da produção. Mas essa busca por eficiência começou bem antes da era digital. Começou quando um produtor trouxe Tonico e Tinoco para cantar dentro da sua granja. Isso mesmo, música para porcas em parto. Bem-estar animal muito antes deste termo existir. Naquela época, o termo bem-estar animal sequer existia. Mas um produtor já sabia que tranquilidade e conforto influenciam diretamente na produção. A expedição suinocultura foi até o município de Charrua, no Médio Alto Uruguai, a 430 quilômetros de Porto Alegre, para ouvir essa história na voz do próprio criador, Vilseu Fontana, um suinocultor visionário. A música começou naquela época, tinha como fosse uma mulher, que o primeiro filho que tem, a dor do parto, e aí tinha uma leitoa que criava o leitão e morria, e ela matava o leitão. E aí eu disse para o Indinho, eu digo, você vai lá em cima na casa, pega o toca-fita, que nós vamos botar música para ela. Aí nós segurando o leitão, porque ela matava, ela mamava, começou a largar o leite, e eu peguei, digo, sabe que ela parou, digo, ela quer música mesmo, os animais querem música. Aí eu peguei, falei para 2 irmãos meus, eu digo, eu vou pôr música porque vai dar certo. Aí pegou Tonico e Tinoco, por isso mesmo que eu trouxe Tonico e Tinoco para cantar para os porcos dentro aqui da instalação. Aí repercutiu tanto que saiu no reportagem no mundo todo. A música virou remédio e a empatia virou estratégia. Não foi um caso isolado. Música para as porcas, brinquedos para os leitões. Foi o cara foi Joinville, fabricaram, que tinha era plástico, uma bola grande, aí tinha uma argola, botava pendurada com a corrente, botava as correntes embaixo. Aí os leitão, eles pegavam nas correntes e mexavam, eles se intertiam lá dentro para não estar se comendo dourado. Dentro dessa história aí, nós fomos criados dentro da granja, né? Sempre fomos criados, a suinocultura ela faz parte da nossa vida, e eu brinco que a gente acabou ficando na atividade por livre, espontânea pressão, né? Não tivemos muita opção, mas sempre nesse foco, né? A gente sempre viveu nesse meio, e esse meio, ele é um meio que realmente só fica quem gosta e quem é apaixonado pelo que faz, né? E a história da bola não é brincadeira, porque ao invés de dar bola para a gente brincar, ele colocava para os leitões, né? Obviamente, na época a gente não entendia muito isso, mas hoje faz todo sentido, né? E a gente poder hoje analisar, trazendo essa história pro cenário atual, a gente vê o quanto isso era inovação naquele tempo, né? Quanto isso era, de certa forma, como o pai, na visão dele, estava muito à frente do seu tempo, né? E isso para nós é um motivo de orgulho, porque a gente tem dentro do nosso negócio, a suinocultura é o principal negócio, e a gente entende que a gente precisa honrar isso, né? A gente contar essa história, ter a oportunidade de contar isso e contar como foi, né? Os detalhes, ele é interessante, porque o passado, ele nos mostra, né? Ou ele é um prenúncio do que vem no futuro. E com certeza o pai não tinha ideia do que isso viria ser no futuro, né? Mas para nós isso sempre foi um conceito de produção, né? Sempre teve dentro das granjas como um conceito de produção. Entre alegria e rotina, nascia ali um conceito que só mais tarde seria reconhecido pela ciência: ambiência. Conforto físico, emocional e sanitário para o animal. Me lembro, assim, era pequeno, né? 8, 9 anos. Nós tínhamos a granja aqui, que para entrar na granja, naquela época, ele já exigia que as pessoas tomassem banho, já existia pé de lube. Então, hoje que a gente fala tanto em biosseguridade, biossegurança, há 35 anos atrás, já era uma realidade, né? Para a AgroSérie Speak, o futuro já chegou.
Entregamos máximo valor genético, serviços técnicos exclusivos e a confiança de uma estrutura única, criada para liderar a suinocultura do futuro. A Gênesis é um dos mais modernos e avançados complexos genéticos do mundo. Gap Zero, conexão direta e integração total de pesquisa com a rede mundial da PIC. Reprodutores com mérito genético internacional. É a maior rede de genética líquida da América Latina. 11 UDGs produzindo 8 milhões e meio de doses inseminantes por ano. É a máxima potência genética da Agroceres PIC. Na década de 70, o Brasil ainda engatinhava na genética suína. Era preciso mais carne, menos gordura e mais eficiência. E foi aí que o controle genético e a inseminação artificial entraram em cena. Iniciei a minha atividade profissional na cooperativa Langueru, que infelizmente não existe mais. E lá que o José Adão Brown me achou e me convidou para trabalhar na BCS com o projeto da inseminação artificial em suínos, que até então não existia absolutamente nada, só em bovinos, mas suínos não existia. Para não dizer que não existia nada, tinha algum trabalho experimental na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desenvolvido pelo professor Mies Filho, mas experimental dentro da escola. A campo não havia nada. Aí trabalhei 1 ano na BCS, fazendo inspeção zootécnica, que consistia em aprovar os animais para ter ou não condições de serem registrados no Pig Book brasileiro. Então, se avaliava o fenótipo, contava as tetas, aparelho mamário, testículo dos machos, comprimento dos animais, enfim. Para dizer, ó, esses estão aptos, esse não está apto, e esse laudo vinha para a BCS e sobre esse laudo, então era emitido o registro de genealogia, que ia até as bisavós. Bisavós, avós, pais e o indivíduo, né? Então, esse documento ele foi de extrema importância porque quando os suinocultores precisavam renovar os machos, especialmente, ele se baseava no registro para ver se havia ou não algum parentesco, porque ele não podia ter consanguinidade dentro do seu plantel. Então ele olhava ali e disse, isso aqui não tem, eu não tenho nada disso, esse macho me serve, eu posso comprar. E assim também com as fêmeas em feiras e exposições. O pessoal olhava o registro para poder dizer sim, isso me serve ou não me serve. Então foi a forma que a suinocultura foi se conduzindo dentro do programa que era conduzido pelas associações para evitar a consanguinidade dentro dos rebanhos. Mas na época, a primeira grande diferença é que só se trabalhava com animais puros, não havia híbridos, né? Hoje se trabalha com hibridação, tanto nas fêmeas quanto nos machos. Não havia isso, eram animais puros, ou era Landrace, Lajoie, Duroc, Wessex, Pietran e outras raças puras que tem. E o produtor, para poder registrar os animais, ele precisava ter no mínimo 12 fêmeas, 12 matrizes. Então toda a estrutura ela era minifundiária, né? E tudo começou aqui. E aí no momento que começamos com a inseminação, em 75, nós tivemos a possibilidade de difundir isso muito melhor, né? Em vez desses animais ir para a propriedade, atender um número reduzido de fêmeas, nós passamos a colocar os machos na central e atender todo mundo. Então isso impulsionou muito o programa. Na década de 70 só se falava em transformar, em agregar carne à carcaça, porque é muita gordura. Era uma tecnologia desconhecida. Ela é diferente da inseminação em bovinos, que é com semi-congelado, no suíno é semi-resfriado. Então, na época, os diluentes permitiam trabalhar por 72 horas. Hoje, nós temos diluentes que permitem trabalhar por 5 até 7 dias.
então melhorou muito, né, através do tempo. E nós não sabíamos da receptividade dos produtores, como que seria. Então, nós começamos de uma maneira muito humilde, aqui nos fundos, e um pavilhão aí, nós alojamos, era um pavilhão de exposições. Nós melhoramos aí as baias e começamos a alojar os machos aqui. E nós mesmos atendíamos os produtores no início. Se difundiu e nós saímos aqui nos municípios vizinhos atender os produtores. Isso, digamos assim, no primeiro passo, né? À medida em que o produtor foi constatando de que esse negócio realmente funciona, é interessante, não compensa eu manter um macho, eu tenho 5 porcas, por que eu vou manter um macho? Custo altíssimo para adquirir, ficar ocioso, né, na propriedade. Então, o pessoal foi aderindo e nós também fomos evoluindo. E aí, em 79, nós construímos a central definitiva. Aí sim, já um projeto mais arrojado, e começamos com 24 machos. A tecnologia que já era comum em bovinos chegava para suínos, mas havia muito trabalho pela frente. Nos primeiros meses aí é palestra e palestra e palestra e de noite, sabe, voltando tarde dele extensão rural e mostrando como que deveria ser feito. E aqui em Estrela, eu estava vendo esses dias, aí eu treinei mais de 200 colegas, entre agrotécnicos, veterinários. Então se pegavam as peças no frigorífico, úteros, faziam uma grande mesa, tipo essa aqui, onde cabiam 12, 15 pessoas, que eu estava treinando. E ali então a gente falava sobre anatomia, fisiologia, onde que a pipeta deveria ser fixada, em que ponto, né? Toda a parte anatômica, os cuidados higiênicos, enfim, todas as coisas, além do cuidado com o próprio sêmen. E a coisa foi evoluindo, mas sempre com essa preocupação muito grande de antes treinar muito bem as pessoas. E então nós conseguimos com isso ir repassando isso às cooperativas, aos sindicatos de trabalhadores rurais, muitos convênios com prefeituras, que então assumiam e disseram, eu quero a inseminação para o meu município. A prefeitura vai colocar aqui na sua secretaria um frigobar para conservar o sêmen, né? E aí a coisa começou a tomar corpo. O método passou de experimental a essencial. O sêmen resfriado substituiu os reprodutores nas propriedades. A propriedade cresceu, o custo caiu. Nós tínhamos uma época de animais puros, de origem, porque tinha que fazer esse melhoramento rápido. Depois começaram os cruzamentos, né? Os cruzamentos Duroc com Landrace, Lajoie com Landrace, né? Começou esses cruzamentos até para que houvesse assim, uma produção maior, quem sabe, mais qualificada de carne e um crescimento mais rápido também. A partir de então, cooperativas, associações e agroindústrias começaram a estruturar suas próprias centrais de inseminação. Empresas de genética chegaram ao Brasil e o país entrou de vez na era da genética de ponta. Em 77 entrou a primeira empresa, que foi a Grosseries Peak. Nós fizemos aí, acho que umas 10 reuniões entre as associações, a Embrapa, analisando a repercussão e a interferência que isso teria no nosso programa aí das associações. E realmente aconteceu, prova é que hoje toda multiplicação de material e toda a condução do programa de melhoramento está centralizada em empresas. Nós temos pouca coisa ainda sendo trabalhado pelas associações. Alguma coisa mais em Santa Catarina do que aqui, mas é uma coisa insignificante perante o que nós tínhamos. Mas teve também o lado positivo, né, que vieram novos conceitos com a Grosseries Peak na época, aí começou a se falar em machos híbridos, coisa que nós não tínhamos, fêmeas híbridas não tínhamos,
melhorou muito a produtividade, porque os animais cruzados eles produzem melhor do que os animais puros. Hoje, a inseminação artificial é uma regra, mas essa realidade só veio por causa de personagens da vida real, que foram verdadeiros entusiastas. Assim, é muito gratificante, porque todo o início ele é árduo, né? Suado, e exige muito trabalho. Se você vai iniciar uma empresa, uma atividade, você tem um período para consolidar isso, para fazer dar certo, né? E com a inseminação não foi diferente. Foi um trabalho muito árduo, intensivo, mas sempre com muita paixão, né? E esse é um ingrediente fundamental em qualquer atividade. No momento que tu tem pessoas apaixonadas, a coisa tende a dar certo, né? E a gente tinha uma equipe aqui muito, muito guerreira, muito apaixonada para fazer as coisas acontecer. O tempo passou e com ele vieram os desafios da modernidade. A mão de obra sumiu, a tecnologia até então opcional tornou-se vital. Só que hoje o problema maior é a mão de obra. Não é que não tenha mão de obra. O problema é o que o governo está fazendo, é de pegar essa Bolsa Família. Eu acho que tinha que mudar, porque tem pessoas aí jovens recebendo Bolsa Família. Então a Bolsa Família tinha que dar para quem? Pessoas doentes, pessoas idosas mesmo e pessoas deficientes. E o resto tem que mudar. Se eu tenho um serviço para 20 funcionários, você tem a Bolsa Família. Olha, tu tem 90 dias para você trabalhar. Você não quer, tu vai perder a Bolsa Família. Aí vai mudar, porque está todo mundo... naquela época, vou contar uma história. Um congresso latino-americano, saiu uma pergunta aos caras internacionais, o que seria aqui 40 anos? E eu levantei e disse o seguinte, o problema é mão de obra. Aí levantaram as pessoas, não, mão de obra com tanta gente. Então vocês vão ver. E hoje está aí acontecendo. Então, programei não. Eu senti uma coisa que está hoje acontecendo. E hoje, quem não tem mão de obra, familiar principalmente, e pessoas que estão já rodeadas de você, olha, tem os dias contados também. Essa é uma realidade que eu acredito que não seja só a nossa, né? Nós estamos aqui inseridos numa região onde existe muita oferta de emprego, né? Então existe uma competição pela mão de obra que tem disponível, né? E isso, como consequência, tu acaba lançando mão de novas tecnologias. Então, um dos nossos processos foi o processo de automação das unidades, das granjas, com uma dificuldade um pouco maior por ser granjas um pouco mais antigas. Então, você tem uma dificuldade maior de colocar essas automações diferente de um projeto novo. Mas é um processo que vejo que ele é inevitável, né? Realmente a mão de obra ela é limitada hoje, né? Então eu vejo que o processo de automação e de adoção de tecnologias vai ser fundamental para a sequência do negócio. Hoje a gente tem então automação de ração, que é algo normal, né? A gente aderiu também ao robô, né, para tratar os animais, que tem dado uma resposta muito satisfatória, né? E tentando priorizar a mão de obra que tem disponível para tarefas que são indispensáveis. Os robôs não apenas alimentam, eles otimizam os resultados zootécnicos e liberam os humanos para tarefas mais nobres. O robô, que ele
ele está programado, então ele faz o trato individual das fêmeas, né? Você consegue fazer curvas, então, de alimentação de acordo com a idade gestacional das fêmeas. Isso acaba te dando uma precisão, né? Então você tem um ganho além da não dependência dessa mão de obra, estar acompanhando mais, você tem essa possibilidade de você customizar esse arraçoamento, que isso também ele acaba impactando, então, em score corporal, em diminuição de desperdício de ração e precisão, né? Hoje eu acho que você ter esses dados, tanto no dia a dia como precisão dos dados que você tem, você ter dados confiáveis para poder analisar o negócio, ele é fundamental. A gente notou que teve uma condição melhor do score corporal das fêmeas, uma uniformidade melhor, né? E ele tem girado assim de uma forma bem satisfatória. Para Vilseu Fontana, um homem de fé, até uma tragédia é motivo para recomeçar mais forte. Há 8 anos, um vendaval derrubou suas granjas. Resiliência e adaptação ao moderno. Fazer 8 anos, dia 7 de junho, aconteceu, eu estava em casa sozinho, aí faltou energia elétrica, onde nós estamos aqui hoje, aí começou uma escuridão preta, uma coisa fora do... Aí tinha uma área de vidro aqui mesmo, e quando eu abri veio tudo. Aí eu voltei para trás, está a imagem de Jesus Cristo em cima, assim, no tempo das missões ainda, e eu peguei e disse, Jesus Cristo, me salva, me salva. Não saiu as antenas da minha casa, o resto desceu tudo. Isso foi um milagre que Deus me deu, e ninguém se machucou. Reconstruímos tudo, sem uma pessoa de machucar um dedo. Então, eu tenho que agradecer. Então, foi isso aqui, isso aí é uma coisa que não teve mais, que não veio por bem. Em cima de uma catástrofe, a gente pode dizer assim, né? Foi uma situação bastante complicada, né? Traumatizante, podemos dizer assim, né? Para nossa sorte, então, a gente não tinha mais nenhum funcionário dentro da granja. Realmente foram só perdas materiais mesmo. E isso acabou acelerando um processo de modernização do negócio, né? Tanto da estrutura das granjas, modernização de fábrica de ração, estrutura de recebimento de grãos. Então, ele nos permitiu dar um passo, né, rumo a esse sentido de você ter hoje um negócio mais moderno, né, e, como consequência, melhor produtividade. E modernizar é caro. Granjas automatizadas exigem pesados investimentos. Então, nós não falamos mais de instalações abaixo de R$1 milhão de custo de investimento, de terraplanagem, de infraestrutura, de biossegurança, de tratamento de dejeto, de composteira, enfim, tudo aquilo que o produtor precisa, de licenças para poder construir, depois operar. Então, a suinocultura, a exigência de valores e de volumes investidos dentro da propriedade para tu fazer suinocultura, ela é muito alta. Energia também pesa na conta, mas até isso tem solução, como a Expedição Suinocultura constatou na Suinocultura Gobi, em Rondinha. Lá atrás a gente foi feliz em fazer esse investimento dessa usina fotovoltaica. O custo de energia pesa muito, principalmente aqui na fábrica de hidratação, o gasto de energia elétrica é bem pesado. Então, a gente fez uma usina dentro aqui do processo, toda a fábrica de hidratação, escritórios, silos está dentro do processo, e a gente está conseguindo ter uma conta de energia bem baixa hoje, porque a usina está produzindo com 2.000 placas de energia, produzindo a energia limpa para todo o nosso processo. Então, a gente foi muito feliz na época, inclusive parece que era a lei velha ainda, hoje mudou as leis, ficou um pouco mais caro para fazer. Então, realmente a usina solar foi um bom investimento e isso nos ajuda a ter um custo de produção de ração menor.
a solução ao seu alcance para os desafios respiratórios. À base de óleos essenciais que atuam em sinergia, promovendo uma melhora significativa na respiração dos animais. BronchiClean promove uma respiração saudável, melhor desempenho e contribui para uma produção mais sustentável, com menor uso de antibióticos. BronchiClean, o poder de respirar fundo. Se a fazenda passou a usar tecnologia, a indústria também se atualizou. Frigoríficos mais antigos se adaptaram para reduzir a dependência da escassa mão de obra. Mesmo assim, as plantas industriais do Rio Grande do Sul dependem de milhares de pessoas. Vamos automatizar o frigorífico. A maioria dos frigoríficos brasileiros é antigo. É ajustado, é apertado, os espaços são pequenos. Como é que vai botar um robô lá dentro? Não tem como botar um robô. O robô pega essa sala inteira aqui para pegar e fazer para cá e para lá. Então, vamos fazer novo. Pô, fazer investimento no frigorífico novo hoje, quantos tem no Brasil? Poucos. Então, claro, tu vai automatizando setores. Né? Na Serra da Carcaça, corte da cabeça, do pé. Agora na desossa, meu amigo. Na desossa não tem, eu não vi ainda esse equipamento. Tem ali Deboflex, outras máquinas que ficam presas no pernil para desossar, mas tudo depende da pessoa, né? E qualquer frigorífico ali que abate, abate aí 2.000, 3.000, entra 2.000 pessoas diariamente lá. E aí? E é na mão, na faca. Na suinocultura moderna, nada se perde, tudo se transforma. A lógica da circularidade virou padrão de eficiência. Eu não uso 1 litro de água para lavar todas as instalações na outra granja, toda a água da chuva. Capto toda a água da chuva. Hoje nós temos do teu biodigestor, que já fornecemos, já está instalado na rede, a energia do gás, que formou uma coisa. Então, nada. E tudo programei, tudo. Tudo foi eu. Pegar, canalizado tudo, e até o Georgiano pode complementar hoje, porque separamos a parte sólida e líquida, que aí bota que vai depois para a irrigação. Tem a irrigação, estamos tentando, agora está pronta lá, para dar do biofertilizante e da água da chuva. O dejeto vira fertilizante, a lavoura cresce, vira milho, que volta para a granja. O ciclo se fecha. Como uma maneira de monetizar isso também, né? A gente entende que é um ativo da granja. Então, a gente investiu em sistema de pivô para usar esse biofertilizante dentro da produção de grãos. Então, tu acaba fechando o ciclo, né? Tanto o uso dos dejetos, o tratamento adequado, ele volta para a lavoura, que retorna como grão para a granja. Então, você tem o círculo fechado. É assim também em Rodeio Bonito, na suinocultura Acadrole. A questão dos dejetos é muito importante, né? Essa questão dos dejetos, infelizmente, tem pessoas irresponsáveis, né? Que não sabem usar os dejetos. Vocês vão ver agora ali, tem o biodigestor, né? O biodigestor, da qual gera energia, né? Gera energia e é um custo que teve, mas com N benefícios, né? Então eu digo para qualquer um onde tem condições, né? Só tem que cuidar muito os tipos de motor, pegar uma pessoa e ver onde tem, né? Ver qual é o tipo que deu certo, né? Porque você sempre tem que... O importante na tua vida, antes de tu começar uma coisa, você ir lá ter conhecimento dessa coisa, ver com os teus olhos como é que é, né? E o que deu certo, o que não deu, como é que você faz, para tu não poder... Porque desde isso aqui, ó, isso aqui foi começado e foi ampliado. Então é diferente de começar uma propriedade com um estudo. Isso aqui foi adaptado a que tinha aqui, né? Inclusive aqui onde tem o biodigestor, tinha as casas de moradia dos empregados, foi desmanchado, né? E assim fomos ampliando e se adaptando, né? Porque já tem a propriedade de Alto Paraíso, a unidade 2, que aquela já foi planejada, foi feito um projeto antes, né? O biodigestor, por exemplo, ali, ele tem, né, além de gerar energia, tem uma qualidade no adubo orgânico. E esse adubo orgânico é levado com os caminhões, é bombado, nós temos um pedaço de plantio de grama para feno, onde, né, é botada a quantia que precisa, e se faz o feno.
Mais do que uma exigência legal, o bem-estar animal é hoje um sinônimo de produção inteligente. Ambiência, sanidade e respeito não são luxo, são técnica. Olha, o bem-estar animal eu entendo que é não deixar o bicho passar sede, não deixar passar fome. Se o bicho estiver doente, a gente tem que medicar ele. Já pensou, se nós estiver doente e não for medicado, como é que a gente fica? Então, claro que a gente tem que... Existe um processo que a gente está todo mundo tentando diminuir o uso de antibióticos, e eu acho que é um processo que tem que ser melhorado. Pode ser que exista no Brasil algum uso desenfreado de antibióticos, mas a gente está olhando isso há muito tempo. Então, eu acho que o bem-estar é deixar o bicho com conforto, com ambiência, com água, com comida à vontade. Então, esse é o bem-estar animal. É uma das coisas que a gente vê assim, o animal é um ser vivo que nem nós. Então, quando saiu as baias, a gente foi para as baias, porque né, eu tenho dito que a gente geralmente copia, né? Uhum. Então, isso aí começou lá nos Estados Unidos, lá não sei aonde, e trouxe para o Brasil. Então, tinha as baias. Quando saiu essa lei da defesa animal, nós, por exemplo, essa sala que vocês estão vendo aqui, era uma creche. Era uma creche para fazer o bem-estar dos animais. Hoje é padronizada dentro do bem-estar animal e todo o nosso trabalho é tudo dentro do bem-estar animal. Eu abri mão de muitos domingos, lá em 1990, primeiro do ano, tá em festa com a família, de vir aqui molhar a cabeça das porcas, né? Porque naquele tempo nós não tínhamos o que temos hoje. Hoje tem ar-condicionado, tem exaustores, tem tudo, né? Então consegue manter a questão a questão do ambiente, né? 22 graus, 20 graus, coisa parecida. Há cartilhas, normas, protocolos, mas a essência está no compromisso do produtor. Então, hoje a gente segue a cartilha, né? A própria cooperativa, então, ela tem uma cartilha de bem-estar. Então, a gente procurou já quando a gente fez essa reforma poder contemplar, né? Então, a gente tem baseado no que a legislação ela preconiza, e ainda precisando de alguns ajustes, mas a gente vê que isso, de certa forma, ele contribuiu muito, né? Hoje a gente tem a segurança e a certeza que o nosso negócio ele está adequado, né, para o que a legislação exige, mas muito mais do que isso é uma questão de conceito mesmo, de que a gente entende que isso faz parte da produção e que isso é importante para a produção. A inovação na suinocultura gaúcha não começou com robôs. Começou com um rádio, uma fita cassete de Tonico e Tinoco e a intuição de um produtor que entendeu que porca feliz cria melhor. Hoje, a atividade é exemplo de tecnologia aplicada com eficiência. O futuro por aqui sempre começou cedo. A tecnologia transformou as granjas. Os dados invadiram o campo e a inovação virou rotina na suinocultura gaúcha. Mas a jornada da carne suína não termina na granja. No próximo episódio da Expedição Suinocultura, vamos mostrar como o trabalho do campo ganha forma, valor e sabor dentro da agroindústria. Você vai entender por que, no Brasil, a maior parte da carne suína que chega à mesa já vem processada e como o Rio Grande do Sul se tornou referência nacional em produtos com identidade e qualidade. Da granja ao frigorífico, do animal à gôndola.